A paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo segundo período em que o Senhor permite que nós estejamos juntos, meditando nos ensinamentos dele, procurando crescimento, procurando cada vez mais nos conformar à figura de Cristo. Pergunta número 41 diz: onde está a lei moral resumidamente compreendida? Nós falamos que existe uma lei moral, e a pergunta é: onde essa lei moral ela está compreendida? Onde que aparece essa lei moral? A lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos e de uma forma ainda mais resumida no Novo Testamento, no texto de Mateus. Nós temos, primeiramente, a condição da lei mosaica, do tempo dos 10 mandamentos, na época de Moisés. Moisés, ele é chamado por Deus para subir o Monte Sinai. Ele sobe o Monte Sinai, fica ali 40 dias e 40 noites em comunhão com o Senhor. E o Senhor concede a ele a tábua, as 2 tábuas com os 10 mandamentos. A lei estabelecida inicialmente por Deus por meio do pacto de obras se resume na perfeita obediência. Então, quando se fala na condição da lei mosaica, se era exigido que houvesse uma perfeita obediência. Após a saída dos israelitas do Egito, a lei, foi entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Deuteronômio capítulo 10, verso 4. Gabriel. Né? Uhum. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falar no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Então, aquilo que eu falei, há toda uma consagração. O povo de Israel fica em volta do Monte Sinai. A presença de Deus desce sobre o Monte Sinai, e o Monte Sinai ele fica como que pegando fogo. Moisés, ele sobe o Monte Sinai, interage com Deus, e Deus concede a ele a tábua dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos representam os deveres de Deus para com o homem, ou melhor, do homem para com Deus. Então nós temos 10 mandamentos. O mandamento 1, 2, 3 e 4 se refere à nossa obrigação com Deus. Êxodo capítulo 34, verso 1. E os outros 6 mandamentos são os deveres do homem para com o homem. Êxodo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés. Não é você não, filho. É o Roberto. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escrevi nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, e aí começa aquele bagunça do arraial. Arão pega as argolas de ouro, funde, sai um bezerro, os caras começam a adorar. Moisés desce com as 2 tábuas que foram entregues por Deus e escritas por Deus. Ele desce com aquelas tábuas, quando ele vê aquilo, ele fica tão invocado que ele joga as tábuas no chão e as tábuas se quebram. Aí tem todo um cenário que acontece. E ele entra novamente na presença do Senhor, mas agora quem fornece as tábuas é o próprio Moisés. Ele leva as tábuas, tá? Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. A lei de Deus, mesmo sendo impossível ao homem, a lei moral ela é eterna e irrevogável, constituindo obrigação não apenas para os cristãos, mas para toda a humanidade, independente do conhecimento, concordância,
ou capacidade dos homens. Um conceito que nós já vimos na pergunta número 40, que ela vem trazendo novamente a condição de que é impossível para nós seguirmos a lei. Então, aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso, porque ele está falando que é impossível que o Roberto cumpra essa lei. É impossível. Quando o Roberto vem e fala assim, mas eu não sou um cara pecador, eu não tenho pecado, eu não preciso desse Cristo. Eu estou falando para Deus que ele é mentiroso, porque a lei, ela é impossível. Essa lei moral, ela é eterna, ela vai valer desde Adão até a frente, e mesmo que Adão não conhecesse os termos da lei, ela é eterna e é irrevogável, constituindo obrigação não apenas para os cristãos, mas para toda a humanidade. Ah, mas eu não conheço, eu sou jovem, eu não conheço, não tive tempo, não sei ler, não sei escrever, sou surdo, sou mudo, sou cego. Independente do conhecimento. Ah, mas eu não concordo, eu acho que não é certo. Eu acho que não é bem assim. Então o que a gente mais vê nas igrejas são pessoas que distorcem a palavra de Deus. Não, mas não é bem assim, agora mudou. Entendeu? Vamos mudar esse conceito aí sobre homossexualidade, vamos mudar esse conceito aí de sacerdócio masculino, vamos mudar, porque não é bem assim, a Bíblia tem que ser atualizada. Eterna, independente de eu concordar ou não, independente de eu ser capaz ou não, mas eu não consigo, tem que conseguir. É a luta do ser humano com a sua carne, há algo que lá no livro de Gálatas diz sobre a luta entre a carne e o Espírito. É essa luta entre o que eu quero fazer e aquilo que eu tenho que fazer. A lei foi estabelecida definitivamente nos 10 mandamentos e resumida por Jesus em 2 mandamentos que contém toda a lei e os profetas. Quando fala da lei e os profetas, era uma forma de se referir ao Antigo Testamento como um todo, leis e profetas. Tá? Nós já lemos, vamos ler de novo Mateus 22. 37, 38 e 39. 22, 37, 38 e 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá, então ele vem falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é metade. Toda a tua alma, todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante, ele não é igual. Ele é semelhante. Não tem como eu amar o meu próximo se eu não amar primeiramente a Deus. Então, porque eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os malucos dizem que eu não tenho que amar, eu não tenho como amar o meu próximo se eu não amar a mim mesmo. Então, as pessoas ficam procurando se amar para depois amar os outros. Não tem como eu me amar mais. Eu me amo acima de tudo. Se tiver que alguém ser primeiro, sou eu. A menos que seja para morrer. Para morrer, não. É o outro. Entendeu? O culpado sempre é o outro. O prejudicado sempre deve ser o outro. Então eu sempre tomo sobre a minha vida uma condição de que eu tenha prioridade de tudo. Então eu só consigo amar o meu próximo se eu demonstrar o meu amor a Deus. E aí voltamos à condição: se ela é impossível, qual a utilidade dessa lei? A lei serviu desde o início para mostrar a fraqueza e incompetência do homem, que jamais conseguirá a perfeita obediência. Ele é fraco, nós somos seres humanos fracos e nós somos incompetentes. Nós somos ineficazes e ineficientes. É aquele exemplo que eu já falei para vocês. Você pega um ovo, fala assim, carrega um ovo desse lugar até esse lugar, uma bandeja de ovo. Se eu fizer rápido essa bandeja e quebrar todos os ovos, eu sou eficiente, mas eu não sou eficaz. Se eu demoro 1 hora e levo todos os ovos, eu vou ser eficaz e não sou eficiente. Nesse caso, nós somos ineficientes e ineficazes. Nós demoramos toda uma eternidade para chegar lá com os ovos e chegamos com eles todos quebrados. Tá?
A lei serviu desde o início para mostrar a fraqueza e a incompetência do homem, que jamais conseguirá a perfeita obediência. Apesar de nós tentarmos, a gente vai conseguir continuar fazendo. Estava vendo o status de uma moça, ela colocou assim: já é difícil perdoar uma vez, imagina 20 vezes a mesma coisa. A pessoa está me tentando, mas é exatamente o que nós fazemos com Deus. Em que Ele traz o ensino, Ele ensina, Ele nos dá o entendimento e a gente continua praticando a mesma coisa. Ao longo do Antigo Testamento, ninguém foi justificado por obras da lei. Mesmo a figura de Abraão, que ele foi justificado porque havia uma determinação sobre a vida dele. E aí, novamente, a pergunta: qual então a utilidade da lei? Se ninguém pode, por obras, fazer nada. Porque quando o Tiago ele olha para essa situação, ele vê, poxa, mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu ajo como eu ajo porque eu sou salvo. A minha salvação, as minhas obras, elas mostram quanto eu sou compromissado com o Senhor. As obras de Deus, o tempo do reunião de oração de quarta-feira, mostra quanto você é compromissado com Deus. Ah, mas não dá tempo, é porque não sei o que, estou fazendo isso. Quanto você é compromissado com a coisa é como você mostra. Ah, mas o dia do evangelismo, tal, mas sábado, à tarde, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas e se você ficar doente? Então, o Carlos, ele teve ausente esse tempo aí, estava lá cuidando da irmã dele. Ele achou tempo porque havia uma necessidade. Quando nós temos algumas necessidades, nós achamos tempo para cumprir aquilo que é necessário. Então, qual é a prioridade? Será que realmente tenho o Senhor e as coisas de Deus como minha prioridade? É aquilo que eu venho falando ao longo dos tempos com vocês. Todos temos dor de cabeça. Todos nós temos gripe, todos nós temos enfermidades, todos nós temos. Mas será que numa condição diferenciada você vai abrir mão de fazer a coisa? Será que se você tivesse... Ontem foi interessante, a minha filha está lá no carro, e aí ela está mal de gripe, e aí eu falei com a minha esposa assim, será que ela vai deixar de sair com as amigas dela do aniversário porque ela está com dor de cabeça? Será que ela sairia, deixaria de ir por causa que ela está com gripe? E a Rosângela falou assim, de jeito nenhum. E assim foi. E ela não está bem. Veio mesmo assim. Sentou aqui. Mas se ela teve força para ir no aniversário, por que ela não vai ter força para ir para a igreja? Se a gente tem um trabalho, se tem um evento, tem um negócio, a gente consegue se comprometer com aquilo, por que a gente não se consegue se comprometer? É exatamente a condição da lei, ela vem mostrando qual que é o amor que eu tenho por esse Deus. Toda lei moral, política e cerimonial aponta para Cristo. Eu não consigo cumprir as ordenanças. Eu tenho que ir a Cristo. Eu não consigo perdoar. Eu vou a Cristo. Eu não tenho recursos. Eu vou a Cristo. Eu estou enfermo. Eu vou a Cristo. Toda lei moral, política e cerimonial aponta para Cristo, para a necessidade de uma nova aliança em que o próprio Deus proverá a salvação do homem. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo viver nessa condição. Eu preciso que alguém me ajude. Então, de manhã, por exemplo, a Ingrid estava com dificuldade da leitura da Bíblia. Aí ela falou assim, pastor, você pode ler comigo? Eu sozinho não consigo. Eu me perco, eu canso, eu esqueço. Mas se eu sei que eu tenho um compromisso e tem alguém me esperando, é exatamente a condição da figura de Cristo em relação à minha pessoa e à sua pessoa. Naquilo que nós não conseguimos, Ele nos fortalece e faz com que nós consigamos. Ao longo, de novo, do todo o Antigo Testamento, ninguém foi justificado por obras da lei. A finalidade da lei foi conduzir a história do povo de Deus para essa nova aliança da graça, em que você tenta buscar o conserto ali, conserto aqui, conserto aqui lá. E até eu ouso falar para o Carlos, olha assim, procurou na rede de saúde, não conseguiu, procurou aqui, não procurou, vai para Deus. Se Ele vai dar a solução, não sei. Mas se o homem não tem solução, Deus tem. Porque Ele que fez. Ele que criou. Ele que permitiu que o chikungunya existisse, que tivesse esse tipo de situação.
Então, é hora de sair do campo natural e ir para o espiritual. Entendeu? No sentido de pessoa, de família. Então, aquilo que nós não conseguimos, essa nova aliança, esse pacto, essa ira à presença de Deus naquilo que é impossível, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. A finalidade da lei foi conduzir a história do povo de Deus para essa nova aliança, uma aliança de graça. Romanos, capítulo 3, verso 21. Não sei quem leu por último? Vinícius. Não sabia. Já? O Alice. 3:21. Sim. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Não há necessidade da lei. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é errado. E através dessa nova aliança, a lei, mesmo sem lei, ela se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. A lei e os profetas, elas não são mais o aio. Elas passam a ser a testemunha daquilo que está acontecendo. A realidade, a certeza, a concordância daquilo que está acontecendo. No pacto da graça, temos que ter consciência da nossa incapacidade em cumprir a lei e lembrar-nos da finalidade principal da lei. A lei nunca teve a intenção da salvação, mas pela lei veio o conhecimento do pecado. A salvação é pela graça de Deus em Cristo. Então, esse pacto da graça, ela faz com que nós sejamos conscientes. Você não está dormindo. Quando você está dormindo, você fica alheio das coisas que estão acontecendo. Mas quando você está acordado, você está desperto. Você está consciente, você está aqui ligado. Estou ligado em quem está passando. Eu estou vendo o relógio mexer os ponteiros. Entendeu? Eu tenho consciência. A lei ela vem trazendo essa consciência de que, eu preciso cumprir isso, mas eu não consigo. E porque eu não consigo, eu preciso de alguém que me ajude. Então, o Gabriel lá embaixo estava falando para o Carlos, olha, talvez seja o caminho buscar um caminho natural, buscar um caminho da alimentação, buscar um caminho de alguma coisa, buscar alguma coisa alternativa. O que não pode fazer é deixar do jeito que está. Simplesmente ficar colocando remédio, dorme, acorda, dorme. Se tivesse 80 anos, 90 anos, você fala assim, irmão, a pessoa está no fim da vida, 21 anos. Se houver a possibilidade, tem que ser atrás. Buscar recursos e formas. E a parte do cristianismo no Novo Testamento é exatamente essa. Da gente buscar essa lei através do cumprimento da graça. A salvação é pela graça de Deus em Cristo. Qual foi o último texto que foi lido? Romanos 3:21. Romanos 7:7. Fala com nós aí. Não é não. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não disser, não cobiçarás. Que diremos, pois? A lei é pecado? A lei é errada? Pulou. Tá? A lei é pecado? A lei é errada, porque ela não pode ser cumprida? Ela está errada? Não, de modo nenhum. Como que eu poderia saber que a cobiça é errada se não tem alguém que fala que não cobiça? Por isso que a igreja, o objetivo é mostrar para os irmãos o que é o certo e o que é errado naquilo que você não conhece. O que você vai fazer com isso? É com você. A minha função é, domingo após domingo, dizer, não marca aniversário de domingo, vem para a dominical, vem para o culto de oração de quarta-feira, vem para o culto à noite, chega no horário, chega antes do horário. A minha obrigação é fazer. O que você vai fazer com isso? É com você. Mas pastor, eu trabalhei ontem até tarde. E aí eu cheguei tarde por causa disso. Você está errado. Depois reclama da fatura. Depois reclama da fatura do cartão de crédito. Você vai lá e paga, e compra, e compra, e compra. Quando vem a fatura, você bate na testa e fala assim, como essa fatura tem esse valor todo? 2, 3, 5, 10 mil. Você gastou. Quem gastou foi você. Então, assim o é dentro da igreja.
Assim o é dentro da escola. Assim deve ser dentro da família. Você pega o Pedro, não ensina a palavra dele para ele. Não fala ele para ele ler. Não fala para ele orar. Não fala que ele... tá com sono? Para ele fica em casa. Dá um laptop para ele. Dá um tablet, dá um computador. Não dá atenção, não ensina. Não conversa. Aí ele vai lá, faz 13, 14, 15, 16 anos. Entra nas drogas. Está amarrado. Entra nas drogas. Vai não sei o quê. Fica violento. Mas o que eu fiz? Eu trouxe ele para a igreja todo domingo, mas você não cuidou. Você não ensinou. Apesar da responsabilidade, da culpa, da responsabilidade de ser do Pedro, a culpa é dos pais que não ensinaram. Então, os nichos de ensino que nós temos, escola, família, sociedade, igreja, eles são para trazer o ensino. O que você vai fazer com isso? É com você. No Pacto da Graça, temos de ter a consciência da nossa incapacidade em cumprir a lei e lembrar-nos da finalidade principal da lei. A lei nunca teve a intenção da salvação. Mas pela lei veio o conhecimento do pecado e a salvação é pela graça de Deus em Cristo. E errou novamente Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Prioridade dos 10 mandamentos. Prioridade nos 10 mandamentos. Os mandamentos dizem por si mesmo quanto à sua prioridade. Os 4 primeiros incluem os nossos deveres para com Deus e os demais 6 dizem respeito aos nossos deveres com os nossos semelhantes. Se eu não amo a Deus, eu não amo o meu semelhante. E se eu não amo o meu semelhante, eu demonstro que eu não amo a Deus. Como que eu vou dizer que eu amo um Deus que eu não vejo, se alguém que foi criado à semelhança e imagem dele, que vive comigo, eu não transito, não falo do amor dele, não demonstro o amor? Êxodo capítulo 20. Quem que era lá quando pulou? Êxodo 20. Leia do verso 1 ao 5, por favor. 1 ao 6. 1 ao 6? Sim. Então falou Deus todas as palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não faltarás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas árvores debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás o culto, porque o Senhor, teu Deus... Porque eu sou... Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita iniquidade dos pais dos filhos, até que a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. 6º. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, até guardar os meus mandamentos. Pedro, 7, 8. Vai lá, 7. Começa no 7. Não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Continua. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Continua. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura de nada semelhante ao Senhor. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
E quarto, guardar o dia de descanso. No caso do povo de Israel, até a vinda de Cristo, era o sábado. Quando entra no domingo, quando entra na época da graça, depois da morte e ressurreição de Cristo, esse dia de descanso, ele passa do sábado para o domingo. Tá? Então nós temos esses 4 mandamentos que são as ordenanças que atestam o nosso relacionamento com o Senhor. E a partir daí nós vamos ter os mandamentos que falam em relação ao homem. Gabriel, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não tomarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Continua? Sim. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então depois dos primeiros 4 mandamentos que falam em relação a Deus, ele vem: honra teu pai e tua mãe. Tratamento, a educação, obediência, respeito. Não matarás. Poxa, pastor, mas o que mais Deus fez no Antigo Testamento foi mandar matar. Não matar revelia, mandar por motivo fútil. O cara te fechou, o cara fez qualquer coisa. Não é motivo fútil. Não matarás, não adulterarás, você está casado, não tem relacionamento com outras mulheres, com outros homens. Não furtarás, não rouba. Não pega aquilo que não é seu. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não falar mal dos outros. O que mais nós fazemos é isso. Falar mal dos outros, sem conhecimento. Entendeu? Sem conhecimento. E aí ele vem falando como último mandamento, você não cobiçar nada do teu próximo. E aí ele cita a condição da mulher, mas é o homem também, o marido. A mulher, o marido, os bens, os servos, as coisas, tudo. Então nós temos nos 10 mandamentos 10 palavras. Os mandamentos são chamados originalmente de 10 palavras. Antes, se forem 10 mandamentos, 10 palavras. Moisés recebeu esses mandamentos como poucas palavras escritas nas tábuas. Os mandamentos consistiam em sentenças simples. Por exemplo, honra teu pai, não cobiça. Êxodo capítulo 34, verso 28. Próximo. Roberto. 34, 28. 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Tá, então 10 mandamentos e 10 palavras. O texto atual, como consta na Escritura, apresenta os comentários feitos por Moisés. Os mandamentos foram dados publicamente para que o povo tivesse a presença da glória de Deus. Então, por que os mandamentos foram dados publicamente? Para as pessoas atestassem e vissem a majestade, a glória de Deus. Deus não precisava fazer todo aquele estardalhaço que ele fez, fogo, tal, trovão, nada. Mas ele fez para que as pessoas entendessem que a coisa que estava sendo falada ali era séria. Muitas das coisas de Deus são feitas publicamente, como o sacrifício de Cristo, a ressurreição, o Pentecoste, destruição do templo, e assim será o juízo final. Por que Deus faz isso? Para que as pessoas possam reconhecer a divindade. Não quer dizer que pregadores que ficam gritando e dando pancada e pulando, não é esse o objetivo. Ali o cara está chamando a atenção para ele. Quando Deus ele age de forma sobrenatural, ele está mostrando para aquelas pessoas que é algo que deve ser prestado atenção. Êxodo capítulo 19, 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. 19. E o clamor da trombeta aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão.
Imagina o temor dessas pessoas diante de uma cena dessa, mas mesmo assim, passa um tempo, as pessoas esquecem, entendeu? Quantas vezes Deus age de forma milagrosa nas nossas vidas e nós esquecemos no dia seguinte? Eu clamo a Deus pela ação dele, ele age, faz e eu esqueço dessa ação divina de Deus. Esses mandamentos foram dados a Israel como estatutos, mas são válidos eternamente para todos os homens sem exceção. Então, especificamente os 10 mandamentos, eles foram válidos lá atrás para o povo de Israel e continuam sendo válidos na integralidade nos dias de hoje. Quantas pessoas serão condenados por não honrar pai e mãe? Você vê o que mais vê hoje é a ignorância de filhos em relação a pais. Todavia, uma vez que o homem é incapaz de cumprir fielmente toda a lei, qual a finalidade desses estatutos? A palavra mandamentos traz uma conotação severa de obediência, transformando-os em obrigação para toda a humanidade. A incapacidade não retira a responsabilidade. O que traz a responsabilidade é a simples existência da lei e do juiz investido no julgamento. Mateus 19, 19. Honra. 16 a 19, por favor. E eis que alguém, aproximando-se, me perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele me perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A incapacidade não retira a responsabilidade. O que traz a responsabilidade é a simples existência da lei e do juízo investido de julgamento. A pretensão do completo cumprimento da lei representa a fé do homem no próprio homem. Se eu acho que eu consigo cumprir essa lei sozinho, que a gente fala na Santa Ceia, você não é liberado para tomar a Santa Ceia porque está em pecado. Se você faz isso, você está achando que você vai resolver os seus problemas sozinho. Quando eu acho que eu resolvo meus problemas sozinho, eu estou pondo a fé em mim mesmo. Eu confiar em mim é receita para o prejuízo e para o dano. Finalmente, o selo do cristianismo é a humildade. Eu não consigo. Eu não consigo. Então, enquanto a pessoa ela acha que ela resolve, ela vai continuar se debatendo como um peixe fora d'água. Mas a partir do momento em que ela confessa que não tem condições, o Senhor estende a mão e pega na sua mão. O selo do cristianismo é a humildade. Tanto que a primeira das bem-aventuranças é bem-aventurados humildes. É você saber que você não tem condição. É você se colocar como menor, como sem condição. O que não conseguimos fazer, Cristo já fez por nós. Essa é a certeza do cristão. Mesmo que eu não consiga, Deus consegue por mim. O que resta para mim? Se eu não consigo, se eu luto e não consigo, a única coisa que nos resta é crer nas promessas de Cristo e crer que Ele é poderoso para cumprir todas. Quando nós nos deparamos com as duras dificuldades da vida, a única coisa que nós podemos fazer é abaixar as nossas cabeças, pedir perdão ao Senhor e pedir que Ele nos ajude. Ele cumpriu todas as promessas e quando Ele diz, está consumado, Ele está falando o que tinha que ser feito. Já fez, não há mais novo, não há nada, não há mais um sacrifício que é exigido de mim ou de você. Para nós, resta apenas a obediência. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos por mais esta pergunta que mostra para que da nossa incapacidade, a nossa fragilidade diante das tuas leis e das tuas ordenanças. Pedimos, Pai querido, que o Senhor não nos abandone,
e que o Senhor continue falando conosco, Pai, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Louvamos, adoramos e bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.